Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para conversar com vocês sobre uma coisa que eu julgo importante e principalmente emergencial, vistas aos sucessos que a ciência brasileira vem tendo aí nos últimos dias, que é o resultado do que eu chamo literalmente de trabalho em equipe, que foi a inauguração de um Instituto Nacional de Combate às Pseudociências, apoiado por pesquisadores em todo o território nacional, além de grandes nomes da ciência mundial. A pseudociência é, sem sombra de dúvida, um dos grandes problemas na atualidade em todas as sociedades. Mas afinal, o que é pseudociência? A gente deve se preocupar com ela? Bom, a gente sabe que ciência não sabe tudo. Isso é fato, ponto definitivo. E é exatamente por isso que devemos estar com a mente sempre aberta para estudar determinados fenômenos, mesmo sabendo que algumas vezes as hipóteses ou ideias não podem ser testadas através do método científico, seja por falta de tecnologia ou simplesmente por violar alguma lei natural. E isso é um dos critérios que podem definir o status de científico das coisas. Por exemplo, na física, existe uma teoria chamada teoria das cordas, que é basicamente uma hipótese que vive no estado transicional, ou seja, está em uma fase inicial, pronta para virar uma prototeoria, mas aí ela tem um problema sério, que é, atualmente, não existir tecnologia capaz de testá-la. Isso impede que se alcancem resultados conclusivos e, consequentemente, evidências que nos apontem para um determinado caminho. Mas podemos especular o que aconteceria se ela fosse testada. Por exemplo, poderíamos concluir que de fato essas ditas cordas existem, ou na pior das hipóteses que elas não existem, o que provavelmente resultaria no abandono desta teoria por parte dos cientistas. Por outro lado, algumas coisas não podem ser testadas não por falta de tecnologia, mas por se tratar de uma hipótese filosófica, a exemplo da hipótese de um Deus metafísico. Nesta se acredita que Deus seja uma entidade sobrenatural que vive no mundo aquém do natural. O problema é que essa alegação sobre Deus foge do próprio escopo do que é a ciência. Para começar, a ciência ela procura entender o mundo como ele realmente é e não como gostaríamos que esse mundo fosse. A ciência não quer saber da sua ou da minha crença, da sua ou da minha opinião pessoal. Ela simplesmente quer saber a verdade, não importando para onde essa verdade nos leve. Para entender o mundo, a ciência precisa se fixar naquilo com que conseguimos interagir enquanto seres naturais. Então os cientistas têm que admitir de fato, começarem a pensar ou reconhecerem que é no nosso mundo natural que a ciência se aplica e em nenhum outro lugar. A ciência trabalha com um método bem abrangente de investigação e possui um mecanismo próprio de autocorreção na construção do conhecimento científico, que é o próprio método científico. Mas é importante ressaltar que a ciência evoluiu mantendo em sua base uma visão natural do mundo. O método empírico, o método científico e a própria ciência foram construídos a partir deste conceito. Afinal, não seria possível construir conhecimento testável a partir de elucubrações filosóficas provindas de conceitos sobrenaturais. Sendo assim, não há como testar uma crença que foge da nossa própria compreensão de realidade. Forçar a ciência a buscar respostas nesta área é agir desonestamente, ignorando toda a sua base epistemológica. A ciência ela pode até ajudar a gente a entender porque a gente acredita que exista algo além do mundo natural, ou seja, estudando o nosso cérebro, o nosso comportamento, mas só vai até aí. Apesar dos grandes progressos da ciência nos últimos 100 anos, os pseudocientistas, que são aqueles que distorcem a ciência para fundamentar dogmas e crenças pessoais, eles vêm se passando por entendedores de ciência, argumentando que a mesma possui todas as ferramentas necessárias para entender um mundo ou um universo alternativo, fundamentando suas ideias não por evidências, não por experimentos, não por resultados replicáveis por outras pessoas, mas através de falsos jargões científicos e matemática muito duvidosa, para dar uma falsa aparência de que tal ideia possui uma consistência lógica, uma consistência matemática. Então, Karl Popper, que foi um grande filósofo da ciência, dizia que toda teoria, para ser teoria, deve ter a capacidade de ser falseada. Antes de Popper, não havia delimitação. Por exemplo, entre a astrologia e a astronomia, entre a química e a alquimia, ambas eram tratadas com o mesmo valor de verdade. Apesar da astrologia e da alquimia
nunca terem dado contribuições significativas para as suas ciências, no caso astronomia e química. Então, como a gente pode identificar uma pseudociência, né? Segundo Mário Bunge, que é um físico e filósofo argentino, existem 10 pontos que nos ajudam a identificar uma pseudociência. E que toda pseudociência tem pelo menos 2 desses pontos. Acompanhe. O primeiro deles ela invoca entes imateriais ou sobrenaturais inacessíveis a um exame empírico, tais como força vital, alma, criação divina, destino, memória coletiva, necessidade histórica. Segundo, ela é crédula, ou seja, não vê necessidade de submeter suas especulações a algum tipo de prova. Terceiro, ela é dogmática, ou seja, não muda seus princípios, mesmo quando falham ou quando novos resultados a refutam. Quarto, rejeita qualquer crítica, já que a crítica é a principal ferramenta da ciência. Quinto, e mais grosseiro de todos, não utiliza leis gerais. Sexto, seus princípios são incompatíveis com alguns dos princípios mais seguros da ciência. Por exemplo, telecinese contradiz pontualmente o princípio da conservação da energia. Sétimo, não interage com nenhuma ciência propriamente dita. A gente está vendo aí, ou percebe, alguns profissionais como psicanalistas e parapsicólogos não com o costume de conversar com a neurociência, né? Então, oitavo, o que se está fazendo como científico é fácil de fazer, porque a gente sabe que ciência não é uma coisa fácil de se fazer. Nono, só se interessa em algo que tenha uso prático, ou seja, ela não busca a verdade desinteressada, nem admite ignorar alguma coisa, tem sempre uma explicação para tudo. Décimo, ela se mantém à margem da comunidade científica, ou seja, seus apoiadores não fazem questão de publicar em revistas científicas, não participam de seminários, de congressos abertos à comunidade científica, obviamente. A gente sabe que os cientistas, por outro lado, expõem suas ideias à crítica ferrenha de seus pares, né? Submetem seus artigos a publicações científicas e apresentam seus resultados em seminários, conferências, congressos e aí vai. A partir dessas características, eu acredito que todo mundo é capaz de detectar possíveis indícios de pseudociências. A grande pergunta é: a pseudociência é inofensiva? Muitos até acham que sim, né? Mas a gente não pode esquecer que algumas dessas pseudociências são respectivamente das áreas de saúde, como, por exemplo, a medicina alternativa. Como o nome já diz, alternativa significa não baseada em evidência. A grande preocupação dos cientistas, e dessa vez cientistas médicos, é que esses métodos alternativos não venham substituir os tratamentos mais convencionais, pois dependendo da gravidade do problema de um paciente, o problema pode ainda se agravar, né? E o cara vira até a morrer, né? Quem não lembra do caso do Steve Jobs, que era o dono da Apple, que morreu em 2011 vítima de câncer. Né? Para se curar desse câncer, ele escolheu um método alternativo à base de ervas, sei lá, e acupuntura, ao invés do método convencional, e acabou não funcionando. Uma outra informação também importante é a seguinte: os promotores da pseudociência muitas vezes adotam o vocabulário científico para descrever as suas conjecturas como hipóteses, então estejam atentos. Toda vez que você se deparar com afirmações contraditórias, exageradas ou improváveis, confiança em vieses de confirmação em vez de tentativas rigorosas de refutação, falta de abertura para avaliação por outros especialistas e ausência de práticas sistemáticas ao desenvolver teoria, você pode estar diante de uma pseudociência. É bom que todos vocês saibam que é a capacidade de distinguir fatos e teorias científicas das crenças pseudocientíficas como astrologia, alquimia, charlatanismo médico, crenças ocultas, ciência da criação, só é possível para quem é alfabetizado cientificamente. Isso nos remete àquela célebre frase do Carl Sagan que diz: alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Isso é sempre, minha gente, não é de vez em quando. Ou seja, se você me diz que o que você faz é grande, você tem a obrigação de me provar isso com evidências grandes também. Porque se você não for capaz de fazer isso, para mim e para toda a comunidade científica, você é só um discípulo da pseudagem científica. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, do canal aqui no YouTube, de se inscrever se ainda não for inscrito no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.